Estamos explorando o universo de uma forma ou de outra, desde que nos conhecemos por gente. Os antigos egípcios já observaram os astros e, baseado neles, formularam um calendário de 365 dias, como o nosso. Na Idade Média, a discussão era se a Terra era como pregava a Igreja Católica, o centro do Sistema Solar, ou se o nosso planeta era apenas mais um, com a pequena diferença de que nós moramos aqui. Passados esses questionamentos, a ciência atual enfrenta outras perguntas sem respostas, tão ou mais importantes do que as que atormentavam Galileu Galileu, Nicolau Copérnico e companhia. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora os 5 fatos que a ciência moderna escolhe ignorar. Sarcófagos gigantes. A pirâmide de Djoser não é tão conhecido como as grandes pirâmides de Gizé, mas guarda mistérios mais assustadores que suas irmãs maiores, como esses sarcófagos gigantes extremamente polidos e difíceis de abrir. Alguns dizem até que existem aliens hibernando lá dentro. A Djoser foi construída no século 27 a.C. para o enterro do faraó de mesmo nome, pelo seu vizir Imhotep, aquele mesmo vilão do filme A Múmia. Perto dessa pirâmide existe o chamado Serapeu de Saqqara. Um serapeu era um templo religioso que misturava arquitetura egípcia e grega e que guardava segredos assustadores. São 25 dessas caixas descritas como sarcófagos, que pesam de 70 a 100 toneladas. Os objetos parecem sarcófagos, mas dentro deles não foram encontrados restos mortais identificáveis. Mas os sarcófagos em si já são um mistério. Eles possuem precisão milimétrica e pesam muito, além de serem trabalhados em granito rosa, um mineral extremamente duro. Por enquanto, o mistério desses sarcófagos permanece, e por causa dele, surgiram uma série de teorias assustadoras sobre o que teria ali dentro. A mais comum delas fala sobre a existência de uma câmara secreta dentro da pirâmide do templo, e lá estariam hibernando representantes de uma raça alienígena. Para ajudar na teoria, teóricos da conspiração relembraram o chamado Projeto Isis, supostamente um esforço da KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, para encontrar artefatos com poderes sobrenaturais nas pirâmides. A missão liderada pelo astrofísico Yuri Vladimir e o biólogo Boris Timoyev teria descoberto uma múmia alienígena e a levado para uma base secreta da organização em Moscou. O assunto teria sido abordado em um famoso documentário chamado The Secret KGB UFO Files. Existem outras teorias e detalhes sobre aliens dormindo ou enterrados em pirâmides. Outro ponto citado pelos teóricos da conspiração é um artigo da revista Rose, de 1988, que fala da descoberta. Ele teria sido escrito pelo egiptólogo francês, afirmando sobre a existência de um sarcófago cristalino. Uma das versões da história fala que ele está na pirâmide de Gizé e o outro na pirâmide de Djoser. O tal sarcófago estaria dentro de uma câmara secreta e do outro lado de fora da câmara, que pela engenharia da pirâmide seria muito difícil de ser aberta. Segundo as teorias, foi encontrado um papiro. Mas o mistério dos sarcófagos gigantes e polidos permanece e ninguém até hoje conseguiu responder como foram construídos ou que tipo de corpos deveriam estar lá dentro. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman é um complexo murado perto da antiga cidade de Cusco, que fica a uma altitude de mais de 3.000 metros. São 3 paredes paralelas construídas em diferentes níveis com pedras de calcário de tamanhos enormes. Essas pedras classificam as paredes como sendo de arquitetura ciclópica ou megalítica. Não há outros muros como estes e os cientistas não fazem ideia de como os blocos foram transportados. Estas pedras gigantes foram encaixadas tão perfeitamente que nenhuma folha de grama pode deslizar entre elas. A Pedra de Masuda faz parte de um dos mais incríveis compêndios de rochas esculpidas especiais que existem no mundo, localizadas na cidade de Azuca. O que a torna mais especial em relação às outras é que ela tem uma forma completamente diferente. A sua parte superior é completamente achatada e contém uma fenda perfeitamente reta ao longo da rocha, com 2 buracos como janelas. É feita de granito sólido, atingindo as medidas aproximadas de 10 metros de comprimento, 7 metros de largura e 4 metros de altura. Sabe-se que pesa cerca de 800 mil quilos, e nessa região existem muitos templos e santuários budistas que sugerem que a escultura foi feita por budistas. No entanto, Masuda não se assemelha ao estilo ou construção de qualquer outro monumento budista. Assim como outros megalitos, ninguém parece saber quem o construiu ou quando. O corte de máquina de Sacsayhuaman.
Novamente, no antigo sítio de Sacsayhuaman, no Peru, pode-se ver evidências de cortes feitos na pedra andesita, que é super dura, o que parece ser feito por máquina. De acordo com o registro arqueológico, os incas possuíam ferramentas de bronze para esse tipo de trabalho. Então, se o inca moldasse essas pedras como o arqueólogo convencional sugere, como poderiam ter cortado a pedra andesita com suas ferramentas de bronze muito mais macias? Isso equivaleria a tentar cortar uma árvore com uma faca de plástico, por exemplo. Ramazu, Uyana. Situado no Sri Lanka, o Parque de Ramazu, Uyana, abriga uma série de edificações criadas antes da era cristã, entre elas um fascinante portal estelar. Esse lugar é marcado por várias inscrições talhadas em pedras conhecidas como Sakuala Chakraya, e que os arqueólogos acreditam ser uma espécie de antigo Atlas ou talvez um mapa cósmico. Contudo, como ninguém conseguiu traduzir as elaboradas inscrições acima, surgiu a teoria de que na realidade os símbolos gravados na pedra seriam capazes de abrir um portal que permitiria a passagem de um mundo a outro para aqueles que entendessem os seus significados. Abidos. Também situada em terras egípcias, Abidos foi uma das cidades mais influentes do Antigo Egito e é de grande importância histórica e arqueológica. Este local abriga uma série de edifícios religiosos e tumbas, entre eles o Templo de Sete, que conta com imagens pra lá de intrigantes talhadas em sua parede, como uma série de figuras que parecem retratar veículos modernos, como um helicóptero, um submarino, um avião e inclusive um disco voador. De acordo com os egiptólogos, não existe nenhuma máquina voadora gravada nas paredes do templo, muito menos um disco voador. Se trata de hieróglifos que foram cobertos por outros novos, mas adotaram essa aparência após milênios de erosão acabar por unir os dois escritos. Essa explicação, entretanto, não convence todo mundo, uma vez que existem pessoas que acreditam que Abidos, na verdade, funcionava como um portal estelar. Aliás, é impossível falar de Abidos e não mencionar Dorothy Eade, uma britânica que, após sofrer uma queda quando criança, começou a se comportar de maneira estranha e a afirmar que o seu lar era o Egito Antigo. Ela chegou a estudar egiptologia e a ler hieróglifos e, em 1930, se mudou para o seu país e se casou com um cidadão egípcio. Dorothy teve um filho, a quem batizou de Set, e passou a se chamar de Onset ou Mãe de Set. Onset dizia ser a reencarnação de Bentreste, uma sacerdotisa da corte de Set I e amante do faraó. Ela teria afirmado que o templo de Abidos contava com jardins na época de sua construção e apontou o local exato onde as ruínas poderiam ser encontradas. Dorothy também revelou a localização de um túnel que passava sob parte norte do templo, que foi descoberto durante uma escavação, assim como outras estruturas que não foram achadas ainda. Ademais, a mulher afirmava que a esfinge de Gizé havia sido construída muito antes da data estabelecida pelos arqueólogos, pelo deus Horus. Mas e você? Conhecia algum desses fatos misteriosos que nem a ciência ou a arqueologia tem explicação? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!